Olá, alunos, continuando as nossas aulas de revisão da disciplina de Introdução ao Serviço Social, vou revisar bem brevemente o surgimento da profissão de serviço social no Brasil. Antes de entrarmos na parte do surgimento da profissão, precisamos estudar um pouquinho o contexto histórico em que a profissão surge. Então, antes de 1930, o Brasil vivia a República do Café com Leite, onde os estados de Minas Gerais e São Paulo se revezavam no poder num chamado voto de cabresto. O voto já era um voto, digamos assim, uma democracia onde as pessoas poderiam votar. No entanto, somente votavam homens brancos que sabiam ler. E então havia o voto de cabresto. Muitas pessoas só assinavam o nome e diziam-se que sabiam ler, e aí eram obrigadas pelos coronéis, que eram donos de fazendas, né, das fazendas de café ou das fazendas de leite, a votar nos candidatos que eram assim escolhidos por esses coronéis. Então, por isso que chamava República Café com Leite. Uma vez o presidente do Brasil era do estado maior produtor de leite, que era Minas Gerais, e outra vez revezava-se no poder o estado de São Paulo com um presidente da República Paulista. E sempre vencia, obviamente, porque todas as pessoas eram obrigadas a votar nos candidatos indicados tanto pelos coronéis, donos de fazendas, né, de Minas Gerais e São Paulo, que eram os detentores da maior quantidade de votos. Então, em 1929, houve a crise da Bolsa de Valores de Nova York, né, que culminou na primeira grande crise do capitalismo, e que houve a economia da maioria dos países do mundo foi à bancarrota. Houve uma grande crise. O Brasil tinha uma monocultura de exportação baseada no café, e com a quebra da Bolsa de Valores não tinha mais para onde vender o nosso café, e houve então a quebradeira dos cafeicultores. As expressões da questão social nesse período eram entendidas como caso de polícia. Então, todas as vezes que alguém cometia ou estava em alguma situação de mendicância, de alcoolismo, qualquer expressão da questão social que incomodasse os olhos das pessoas mais abastadas, então era chamado a polícia. Então, em 1930, houve a Revolução de 1930, que eu já expliquei em outras aulas para vocês toda a questão de como aconteceu essa revolução, né? Que aí houve uma quebra do acordo da República Café com Leite, onde o estado de São Paulo deveria ter indicado alguém de Minas Gerais, e ele indica novamente uma outra pessoa de São Paulo. E aí há um conflito, e entra na história aí João Pessoa, né, que vai acabar sendo assassinado, e Getúlio Vargas. Getúlio Vargas assume o poder, então, em 1930, apoiado pelos tenentes do exército, que também estavam descontentes, e ele assume, então, o poder para governar o Brasil por vários longos anos. Getúlio Vargas, então, foi um ditador. A partir do momento que ele entrou na presidência da República, ele estabeleceu algumas questões bem ditatoriais, por exemplo, a eleição, né, não aconteceu por 15 anos. E aí, nessa era Vargas, que vai surgir o Serviço Social, em 1936, na PUC de São Paulo. Ele vai ser criado por um motivo muito importante, porque com a quebra da Bolsa de Valores de 1929, o Brasil precisava estruturar a sua economia, e com a entrada de Vargas resolve iniciar um processo de industrialização no Brasil. Ele vai aproveitar toda a rede ferroviária e a estrutura que já existe no Brasil para a exportação de café, para incentivar então a questão industrial no Brasil. O que vai acontecer com isso? Muitos trabalhadores que ficaram desempregados nas lavouras de café vão migrar para os centros urbanos do Brasil, na intenção realmente de arrumar trabalho nessas indústrias que estão começando a surgir nas cidades. Isso vai provocar um inchaço das periferias e um crescimento desordenado das cidades, com moradias precárias, falta de saneamento básico e uma série de outras expressões da questão social que vão surgindo nesse contexto. Nós vamos então ter uma efervescência na questão da crescência urbano-industrial brasileira. Nós vamos ter um grande êxodo rural.
nós vamos ter os trabalhadores muito descontentes com as condições precárias de trabalho, de insalubridade, de jornadas exaustivas de trabalho, de utilização de mão de obra feminina e infantil dentro dos parques fabris. E nós vamos ter, então, um aumento significativo da desigualdade social, né, da distância entre ricos e pobres. Nós vamos ter o início de greves e nós vamos ter sindicatos da classe trabalhadora muito bem organizados dentro desse contexto capitalista de industrialização que vai acontecer no Brasil aí na década de 1930. E aí, a Igreja Católica, que está nesse cenário, ela já vem fazendo um papel de distribuição, um papel caritativo, de distribuir comida e roupas para quem precisa. Nós vamos ter a burguesia muito amedrontada com a classe trabalhadora e o que pode surgir desse movimento sindicalista, operário e descontente que está acontecendo no Brasil nesse momento. Então a burguesia está cobrando do Estado um posicionamento, está cobrando do Estado uma providência. Os trabalhadores exigem de Getúlio Vargas as promessas dele fazer um governo voltado à classe trabalhadora. Então vão exigir que Getúlio Vargas dê condições de trabalho. E nós vamos ter, então, a Igreja Católica também querendo retomar espaços que ela começou a perder, querendo se reafirmar como igreja principal do Brasil. Então, nesse contexto, o Estado, a burguesia e a Igreja se unem para dar uma resposta, né? Então, Vargas, a Igreja Católica e os burgueses se unem para dar uma resposta a todo esse burburinho que está acontecendo no Brasil com a classe trabalhadora, com a classe operária. E então surge a ideia de trazerem uma escola de serviço social para o Brasil para formar assistentes sociais que iriam trabalhar exatamente nesse contexto. No contexto de profissionalizar uma ação que a Igreja Católica já vinha fazendo de distribuição de benefícios eventuais, distribuição de alimentos, roupas, já vinha fazendo questões caritativas. Ao mesmo tempo, dar uma condição melhor de vida para os trabalhadores e acalmá-los, né, e trabalharem quietinhos. E dessa forma também Getúlio Vargas dava uma resposta à altura para toda a classe burguesa. E assim que surge o curso de serviço social na PUC, então em 1936, nesse contexto. Em 1942, a primeira-dama Darcy Vargas, e juntamente com Getúlio, eles criam a primeira instituição do Estado, primeira instituição de assistência social do Estado brasileiro. Daria para se dizer assim que foi o primeiro momento em que uma política pública de assistência social foi pensada e foi criada então essa instituição, Legião Brasileira de Assistência, que tinha como objetivo ajudar então as famílias dos pracinhas, né? O Brasil tinha enviado para a Segunda Guerra Mundial uma quantidade de pessoas, né, de homens para guerrear, e a dona Darcy Vargas, preocupada com as famílias, né, as mulheres e os filhos desses pracinhas que ficaram no Brasil, então juntamente com Getúlio resolvem criar a LBA, então para dar esse suporte às famílias. E foi a primeira instituição então de assistência social do Brasil. E a CLT em 1943, que foi então a consolidação das leis do trabalho, que foi instituída no dia 1º de maio de 1943, que veio também dar uma resposta de calmaria para a classe trabalhadora, onde foi instituída uma série de direitos trabalhistas, como a carteira assinada, o 13º, as férias, a jornada estipulada, a jornada de trabalho, uma série de direitos trabalhistas que o trabalhador brasileiro tem ainda uma boa parte desses direitos ainda resguardados, certo? Então esse foi o contexto de surgimento da profissão de serviço social.